Olá, muito boa noite a todos. Mais uma quarta-feira. Desculpem, por favor, o atraso, né? Isso acontece, é normal. E agradeço a cada um dos convidados, agradeço as pessoas que estão chegando. Esta noite vamos tratar de um assunto minucioso, né? De análise sobre o resultado das eleições por pessoas que vão explanar o que durante as campanhas, tanto da capital quanto dos interiores, e vamos tratar de uma forma muito imparcial, e por isso que eu trouxe esses convidados, para que possamos dar o melhor que eles podem, né, para que possamos nos entreter ainda mais na questão política, que é uma coisa inerente a todos, por mais que as pessoas que não gostam, né, de política, mas não tem como fugir. Cláudio Guedes, muito obrigado por estar aqui. Danilo, o Odigal, infelizmente, não pôde participar. O César da Rádio está tentando aí, né, se conectar. Por favor, se apresentem. Por ordem de idade, Cláudio, é você primeiro. Cláudio Guedes. É porque na ordem, para mim, aqui aparece Márcio, depois Danilo, depois eu. Pode ser você ou outro. Então eu vou lá, né? Boa noite, pessoal. Agradecer a Márcio o convite. Boa noite a Cláudio, boa noite, Márcio. E vamos bater um papo aqui bem legal para ver o que é que dá nossas opiniões e ver o que é que vocês acham também, né? Cláudio Guedes. Boa noite a todos, boa noite, Márcio. Obrigado pelo convite. Boa noite, Maragogipe, todos que estão assistindo a gente. Trazer um pouco aqui de informações que ocorrem, né? E sobre minhas impressões a respeito desses resultados, né? Então, eu pretendo contribuir e também aprender, né? Com vocês, né? Interagir um pouco a respeito desses resultados. A gente chegar a um denominador comum, ou, sei lá, mantendo aí as ideias de cada um. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente aprende nessa live. Bacana. Vimos mais uma vez o resultado de uma aceitação da gestão atual, né, conseguindo eleger o seu candidato, né, para que possa lhe suceder. Isso significa que as pessoas querem a continuação de todo o projeto que está aí há quase 8 anos. Né? Vocês fizeram, de uma certa forma, foram eleitores do atual, assim como eu. Gostaria que o Digal estivesse aqui, que provavelmente foi de uma outra situação, ainda que não tinha se expondo diretamente, né, só no início, né, do Taliba. O que vocês perceberam, né, das campanhas do pessoal da esquerda para a situação? O que faltou na esquerda? Cláudio? Olha, Márcio, eu compreendo que eu acho que eu compartilho do mesmo pensamento que Danilo, né, de que era uma eleição, né, a municipal, a majoritária, e a proporcional teve algumas surpresas, né, para todo mundo na proporcional, sempre tem, né? Mas na majoritária, eu acredito que já era um resultado já esperado, né? Eu acho que as pessoas uma grande parte, né, até o pessoal da oposição já aguardava, né, uma vitória do candidato que faz a sucessão de Vera, né? Então, para mim, não tinha surpresa nessa eleição, muito embora muitos ainda da oposição, claro, né, que defende de uma maneira, claro, que vai sempre acreditar no resultado vitorioso. Mas a gente sabe, né, que era difícil para a oposição, né, que existia, e existe, ainda persistem, né, todos esses fatores positivos para que Vera fizesse o sucessor. Né? Então, eu acredito que era uma eleição previsível, né? E não só previsível de vitória, mas com uma vitória com a margem larga de votos, uma diferença grande de votos, como aconteceu. Recorde.
E Danilo? Olha, Cláudio e Márcio, e assim, o que eu acho que faltou no lado da oposição, acho que vocês devem concordar comigo também, acho que faltou renovação, né? Faltou renovação na esquerda, no país todo, e em Maragogi também, né? O direito do candidato dizer que é candidato, mas eu acho que se eles pensassem em vitória, deviam pensar em renovação, né? A prefeita sobre escolher bem seu candidato, seu candidato à sucessão, um rapaz jovem, promissor, e que trouxe muita expectativa da juventude a seu mandato, né? E a gente espera que ele continue o bom trabalho da prefeita e que avance ainda mais, né? Então, eu acho que faltou na oposição renovação, né? Renovação de candidaturas, né? E na parte do nosso grupo, o grupo que eu participei, né, o grupo de Valnice, eu acho que nós tivemos um sucesso tremendo, né? O candidato escolhido pela prefeita, um bom candidato, teve uma boa votação, uma votação expressiva, mostrando não só a força da prefeita, como também a escolha que ela fez, que foi a escolha certa, acertada, né? Erros com certeza aconteceram, mas eu não posso jogar pedra no meu próprio time, né? Então, deixa aí para César aí, para Cláudio, para você, Márcio, também, comentar os erros do time 55, né? Mas é isso, na proporcional, como Cláudio falou, eu vim acompanhando, eu faço a minha pesquisa, a pesquisa de rua. Sempre que eu estou em campanha, aí eu chego no local, eu já tenho um candidato a vereador. Eu disse, não, então, diz para mim quem é seu candidato aí. Aí eu vou sondando os nomes e eu vou, no meio da campanha, eu vou identificando aqueles nomes que eu digo assim, que eu achei e voto, né? Então, tiveram dos 13 eleitos aí, poucas surpresas para mim, posso dizer assim, né? Mas também boas surpresas, sim, né? E na majoritária, é o que eu já comentei com vocês, né? Eu acho que faltou renovação do lado da oposição, e do nosso lado, eu acho que foi um trabalho muito bom, exitoso do pessoal da campanha e da prefeita na escolha do candidato também. César? Boa noite, Márcio. Está me ouvindo? Agora sim. Boa noite. O aplicativo pelo celular, ele deu um conflito aqui, tinha outro link usando o meu microfone, então ele travou do Stream Rádio. Boa noite, Márcio, boa noite, grande Danilo, boa noite, Cláudio Guedes. Gostei do seu cabelo, viu, Cláudio? A gente estava aí conversando nos bastidores, né, comentando que Livramento é uma cidade boa e bonita, porém a internet estava muito ruim e você não conseguia entrar. Aqui até coqueiros, Danilo, estava aí conectado. Boa noite a todos os telespectadores, a vocês aí que estão acompanhando aí essa live maravilhosa com nosso amigo Márcio Reis. E chegando agora, né? Então vamos acompanhar aí, Cláudio, que já chegou, não sei se já falou, a continuidade, e aí eu estou à disposição aqui. O comando é seu, Márcio. César, o que você percebeu, né? O que faltou da esquerda e aí em relação à situação, porque já sabia, né, como o Danilo e o Cláudio falaram aqui, uma coisa que já tinha percebido que era muito difícil, a gestão atual não fazer o seu próprio sucessor. A gente sabe que é uma coisa, um trabalho, um projeto faz 8 anos aí, que realmente foi superior, né? Falhou em algumas coisas, mas a gente for olhar do lado mais essencial, uma coisa que vem, né? Então, assim, o que você conseguiu perceber em relação aos opositores para que conseguisse superar durante a campanha o candidato da gestão? Veja bem, Márcio, como é que se diz, a esquerda, o candidato Silvio Taliba, junto com o grupo, né, que terminou apoiando ele, Maragogi precisava, assim, de um nome novo, como todos cogitavam um nome novo, porém, eu acredito que a maioria ou foi meio que induzido ou forçado tem que apoiar o candidato Silvio Taliba, acredita que ele tenha mais peito para disputar com o candidato da prefeita. E até então
não se cogitava, né? Porque eu estava acompanhando a política, porém neutro. Eu preferi, logo no começo, me manter neutro, e eu iria até o fim na neutralidade. Porém, os percalços do caminho da campanha, eu fui meio que obrigado a apoiar o candidato Silvio Taliba, e não o partido PT, e sim o candidato a Taliba. Eu sempre posicionei isso, mas os erros que aconteceu, principalmente eu acredito, no meu ponto de vista, que Maragogi precisava de um nome novo, um nome que viesse aí a disputar junto com o Valnício, que é um menino novo também, assim como na política e como de idade, superou as expectativas de muitas pessoas na cidade. A candidatura de Valnício, no começo, inclusive, ela não estava decolando. Um trabalho que foi feito reverteu toda a situação. O que eu percebi também, Márcio, Cláudio e Danilo, foi a estratégia na mudança de nome. Quando se colocou o Valnício Armed, deu uma roupagem na campanha dele e deu essa guinada na parte de comunicação, de marketing, que foi fundamental para a campanha de Valnício. E na esquerda, no meu ponto de vista, o que faltou realmente foi um nome que viesse, um nome mais leve, que viesse a disputar as eleições. Não estou sendo demagogo, porque a Taliba perdeu as eleições, não. Mas tinha vários nomes que poderiam ter sido injetados. E vocês sabem que no começo da campanha, o PSL participava, assim, da terceira via, que seria a terceira opção para Maragogipe. E junto com o Alain, com o Denis, com o Digal, com o Fernandinho, e dentro dessa conjuntura sairia um nome. Porém, o que aconteceu? Foi um saindo, outro saindo, e Leno, na verdade, o próprio Leno da Máquina também, perdão até por ter esquecido o nome de Leno, seria um dos nomes que viria, assim, para disputar as eleições em Maragogipe. Como teve vários percalços, e eu citei, até conversei com o Leno, cara, se você não for candidato, eu vou ficar neutro, não vou apoiar nem a Taliba e nem Valnício. Né? Valnício, não que eu tenho nada contra Valnício, jamais, mas sim, infelizmente, pela prefeita, né? pela perseguição que todo mundo conhece, todo mundo sabe que eu venho sendo perseguido na cidade, como comunicador e como pelo site, mas mesmo assim preferi me manter neutro e, infelizmente, eu tive que me posicionar que eu não iria fazer isso, mas eu tinha que escolher. Mas se fosse o Valnício, eu apoiaria sem problema nenhum, se não tivesse esses problemas que aconteceu. Até conversando com um líder religioso, ele me fez essa pergunta, viu, Cláudio? Por que você não apoia a prefeita? Eu respondi para ele o seguinte: nesse momento, eu não posso fazer isso. Pelo que eu passei, estou passando, e se eu fizer isso agora, hoje, eu vou ser taxado pela cidade que eu me vendi. E eu falei, passando as eleições, não tem nenhum problema eu sentar e apoiar Valnício no novo projeto dele. Não tem problema nenhum contra isso. Com você, Márcio. Você falou logo na campanha, na nova política. Como é que cada um de vocês vê essa frase, nova política, se realmente isso existe? Ou foi simplesmente um trocadilho por novas pessoas querem se inserir, se lançar candidato? Márcio, eu não entendi sua pergunta. Ficou baixo, Márcio. Um pouco baixo, Márcio, o microfone. Logo no início, se falou muito, né, lá na pré-campanha, algumas pessoas apareceram se posicionando como
nova política, né? Cada um se dizendo nova política, né? Como vocês veem isso da questão da nova política, se realmente isso existe ou se era um trocadilho, né? Até de uma forma equivocada, de que ao surgirem novos nomes, apelidaram de nova política. É como cada um de vocês perceberam isso logo naquele momento de se falar tanta, né? Tanta nova política, cada um apareceu se posicionando dessa forma. Mas isso de parte a parte ou de determinado... O Leno da Máquina foi um dos que falaram. O Denis também, né? Nova política. Para vocês, existe realmente nova política ou isso é uma forma equivocada de explanação? Porque são pessoas que aparecem, né, como novos candidatos, pré-candidatos, né, e confundem com novos pré-candidatos como uma nova política. Como que vocês reagiram a isso? Danilo? Eu primeiro, Cláudio? Vamos assim, né? Danilo e César, nesse sentido. Tá? Márcio, todo mundo aqui, eu acho que todo mundo, né? Quando a gente começa a militar em política, a gente começa com uma visão, e essa visão vai sendo maturada ao passar do tempo que a gente convive na política, né? Esse termo nova política, acho que apareceu na eleição presidencial agora que passou, em 2018, né? Mas acho que já vem já também desde Marina Silva, com Rede de Sustentabilidade, nova política e tal. O que eu posso dizer da minha experiência, né? Eu vou ficando cada vez mais pragmático, né? Com o passar dos anos. E o que a gente tenta, pelo menos eu tento, mudar algumas coisas, né? Eu fiz minha campanha, não falei mal de ninguém, não esculhambei ninguém, não procurei estar denegrindo ninguém, que já, de certa forma, fui vítima de um bocado de cacetada, tomei cacetada de todo lado, né? E ignorei, não respondi, entendeu? E coisas absurdas a meu respeito sendo propaladas na internet, entendeu? E eu acho que, de certa forma, não está entrando nesse jogo de lama, quem joga mais lama em quem, já é uma certa forma de uma política diferente, né? Eu também apostei que ia ser uma eleição mais por internet, e depois, no decorrer da caminhada, eu percebi que não ia ser assim, o negócio ia ser na rua mesmo, né? Então, eu acho que esse negócio de nova política é um negócio meio que um termo que enfeitou algumas candidaturas aí, entendeu? E, na verdade, eu tenho um pensamento mais pragmático, né? Eu acho que a política é da forma que o eleitor quer que ela seja, né? O político se adequa ao eleitor e não é o eleitor que se adequa ao político, né? Então, a gente vai fazendo a campanha e vai se adequando com o que vai dando certo, com o que está dando errado. E tem algumas coisas que a gente não pode mudar, por exemplo, essa questão de não falar mal de ninguém, eu não mudei. Algumas pessoas me aconselharam a mudar no decorrer da campanha. Não, rapaz, responda e tal, você está apanhando muito. Eu disse, não, deixa lá. Depois da eleição, a gente pode analisar essa questão, até situações de eu pensar em dar queixa na polícia ou não, dado o tipo de situação que estava sendo colocada, né? Só deixa isso para lá, é coisa de eleição, cada um sabe o que está fazendo ou não sabe, mas eu, dessa forma de não praticar essa política de chiqueiro, né, que é a política de jogar lama um no outro, eu acho que eu já fiz minha parte. De certa forma, eu limitaria a nova política a esses termos, né? Também tem aquela prática de pula-pula, né? O cara começa de um lado, daqui a pouco pula para o outro, daqui a pouco pula para o outro. Acho que isso é feio também, né? As pessoas já não aceitam mais. Você entrou num time, vá, a não ser que tenha um fato que justifique realmente essa mudança de posição, um fato bastante relevante, né? Mas você começou, vai. Eu acho que essa é a boa política, Márcio. Eu vou mudar o termo de nova política para boa política, que sempre existiu e que, infelizmente, muitas pessoas não praticavam, né? Mas nova, não vejo isso, não. Eu trataria como boa política, né? E as eleições esse ano mostraram em todo o país que aqui esse conceito de nova política, eu acho que muitas pessoas perderam as eleições em função disso, o público em geral, o eleitor em geral,
elegeu políticos, né, políticos com boas práticas de política. Eu acho que é isso aí. Bem, em relação a esse termo nova política, eu acho que tem dois viés, né? Tem um viés da forma de fazer campanha política, né? Como o Danilo falou, ele tem uma campanha limpa, sem atacar ninguém, né? Sempre direcionado à campanha dele, né? Apresentando as propostas, César também. Né? Então, essa foi uma forma, né, de fazer política, uma forma limpa de fazer política. Então, existe outro viés, que é após a campanha política, que é o governo, que é o que se confunde, geralmente, com o que o povo chama de mudança, né? A nova política, uma nova forma de governar. Então, eu acho que o povo sempre espera, né, uma mudança que venha melhorar, de fato, a vida dele. E é isso que as eleições promovem, né? Todo esse festejo, toda essa campanha de ir às ruas, né? Estimulado por um sentimento de que algo vai melhorar, né? Então, isso justifica, né, uma forma de dizer que é uma nova política, uma nova forma de governar. E Vera, quando indicou Valnice para ser seu sucessor, né, eu acho que coube bem, né, essa ideia, porque mudou a pessoa. Né? Era Vera, a gestora, e agora será Valnice. Então, Valnice, que vai governar, será uma nova forma, né, de fazer uma nova política. Diferente também do outro candidato, Silvio Taliba, que já foi experimentado e que as pessoas já conhecem a forma de governar. Porque por mais que a pessoa pense em refletir, e rever os erros e apresentar, né, um outro projeto de governo, a gente sabe que dentro, né, desses parâmetros que a gente estabelece, a gente sempre tem uma base, uma forma de governar que todo mundo conhece. Então, as pessoas não viram na campanha da oposição, especificamente em relação ao candidato petista, que não haveria uma nova forma de fazer política, que seria a mesma forma que sempre foi feita durante 8 anos, e que o povo conhece, né? Que já foi experimentado. Então, eu acho que, em relação ao Denis, ao Leno também, né, se aplicaria porque foram candidatos que não foram experimentados, que poderiam trazer oportunidades para a população também, né? Uma forma diferente, de acordo com a visão de cada um, né? E apresentar uma nova forma de administração. Então, talvez esse modelo, né, de nova política se encaixe, talvez, nesse perfil, né, de uma nova pessoa administrando. Tá baixo, Marcos. Tá baixo. Nação do Cláudio, do Danilo, e agora vamos escutar o César. Não posso me alongar muito, né? Que eu acredito que as respostas aí foram bem colocadas. Eu só espero, inclusive, na própria composição da Câmara, Márcio, Danilo e Cláudio, para que se venha falar, que se fala de uma nova política. Mas o que acontece? Vai ser oposição, situação. Oposição, situação. O cara entra batendo, amanhã vira situação, ou vice-versa. Então, continua a velha política. Se você tem um projeto onde o prefeito coloca para ser votado, é um projeto que venha beneficiar e venha trazer melhorias para a cidade, esse projeto tem que ser votado independente de lado partidário, de lado de oposição à situação. Então, isso precisa acabar também. Porém, a oposição, ela é sempre bem-vinda quando ela é uma oposição sadia, não aquela oposição que ela realmente fica ali só para dizer que é oposição. Mas, no final das contas, todo opositor, quando você chama a conversa, tem um diálogo a mais e pronto, acaba o problema. Então, independente de lado, o que eu aconselho aos novos vereadores é o seguinte: se o prefeito faz um bom trabalho, independente de lado,
partidário, caminha com o prefeito, vê os projetos para a cidade, vê o desenvolvimento do prefeito. Inclusive, Márcio, Cláudio, eu estava vendo uma das funções do vereador, que eu acredito que poucos sabem em Maragogipe. O vereador pode solicitar um relatório de um secretário para saber o que é que ele anda fazendo. Você pode solicitar isso oficialmente a uma secretaria, direto para o prefeito de uma secretaria, e você quer saber qual a rotina do secretário, o que é que ele está fazendo, qual a demanda dele. Então, são coisas que o vereador ele tem que estudar mais, inclusive ver o regimento interno da Câmara. Eu acredito que esse regimento ele pode ser mudado, inclusive, para se caracterizar uma nova política. Tem coisas lá dentro que é ultrapassado. Você precisa reestruturar todo o regimento também interno da Câmara para poder mostrar realmente uma cara nova. E eu espero realmente que os vereadores que foram eleitos façam um bom trabalho, porque eu não quero estar fazendo matéria o tempo todo, para estar citando o nome de vereador que está na Câmara, que não fala, não faz, não apresenta projetos, não apresenta projeto de lei para o município, porque a nova política, a população deu resposta. Tirou 11 vereadores, só deixou 2. Então, você já viu que mostrou uma nova política, inclusive elegeu um novo político, que é o prefeito Valnício Armedio. Então, eles agora têm que realmente mostrar que Maragogipe vai ter uma nova política. Muito legal. Assim, o que eu percebo também, é uma coisa que se vem observando desde 2016, que é a busca de um novo nome que convença. E a gente viu que em 2015 surgiram alguns nomes, inclusive o próprio professor Zévaldo Souza, que acabou indo para um partido de esquerda que era dependente, de certa forma, do PT, e Danilo fez parte no início desse projeto, lá com eu, Danilo e outras pessoas, que era um projeto muito bacana. Agora, o Zévaldo estava sem partido. Enfim, se repetiu em 2016, em 2020, o 2016, de uma certa forma. Eu parabenizo o Denis, que foi um nome que sustentou até o final. Isso tem o meu respeito. Não fui eleitor dele, mas é um cara que eu acreditei, pensei voltar para ele, porque assim, acho bacana quando a pessoa se lança e vai até o final. Claro que surgiram, todo uma coisa, movimento por trás para tirar a sua campanha, mas não conseguiram. E parabéns ao PSOL, isso aí aplaudo, pelo posicionamento do início ao final. Aos outros partidos, infelizmente, ainda continuam certos vícios, e assim, o que repetiu, praticamente os mesmos nomes, sendo que os outros foram indeferidos. Então, ficaram os 3, com a sustentação do Denis. E a gente percebeu lá em 2016 também a rejeição do Ataliba, que agora em 2020 voltou com a mesma quantidade de votos praticamente. Ou seja, as mesmas pessoas continuam votando em Ataliba e não altera. Se altera é uma pessoa mudando, transferindo seu título, e as mesmas pessoas que vão de dentro do rol daquelas mesmas pessoas, familiares, parentes e amigos, que ao completarem a idade para a votação, acabaram voltando para a Ataliba. Mas assim, o que eu percebi ainda foi uma certa rejeição. Tanto é que o Valnício bateu um recorde na história política, um número, mais de 6 mil votos, o que eu não esperava. Eu esperava uns 3 mil, na casa de 3 mil. Então foi surpreendente, eu gostei. Entendeu? E assim, o que eu também vejo, inclusive, essa dependência de outros partidos. O Fernandinho até que sustentou, mas lá no final foi e abraçou a campanha do Ataliba, que era se esperar. E é isso que faz com que as pessoas, tem até um comentário aqui do André Bonfim, essa falta de renovação é culpa da população maragondipana que historicamente não acredita no novo, ou é uma falha da esquerda em não buscar essa renovação,
Eu acredito que é uma falha da esquerda, né, que não, assim, poderia ter surgido um outro nome, até o próprio Alain, né, tinha o Leno da Máquina, que talvez o Leno da Máquina fosse, para mim, o candidato seria uma oposição muito mais forte, seria até mais forte do que o próprio Ataliba, acho que seria a pedra no calcanhar do Bonício, acho que seria um único que bateria de frente na forma popular, pau a pau. Né? A Ataliba a gente percebia que não cresceria, né? Eu entendia já isso. Né? Como vocês entendem, né, de que é necessário que a esquerda se renove, ou qual é esse vício que precisa ser tirado da esquerda para as próximas eleições? Porque, como eu disse no início, repetiu em 2020 ou 2016, já que lá a Taliba já era um nome rejeitado, né? E não surgiu um novo nome. O que está faltando dentro da política maragogipana para a gente ter realmente uma cara nova e que convença, ou que então chegue perto do convencimento? Porque seria difícil muito tirar o Valnício, independente de quem chegasse, entendeu? Eu vou começar aqui pela ordem, né? Olha, Márcio, Tá verdade, bom, em vereador? 2016 a gente participou junto, né, no início de construção de um projeto novo, né? E ainda naquela época, usando o termo, ainda usava o termo nova política, né? E Zé Valdo realmente estava nesse projeto conosco e eu tive uma conversa privada, eu, ele e meu primo, foi a última conversa que nós tivemos a respeito, quando ele escolheu o partido, que todos nós fomos contra a escolha dele, né? Você de testemunha, mas ele acreditou que ele teria autonomia para ser candidato, nós dissemos que ele não teria, foi avisado. Eu tive uma conversa com ele, disse, olha, Zé Valdo, aquele momento até eu estava pleiteando ser um pré-candidato, eu fiz meu trabalho certo, né? Eu fui até Salvador, tive um partido para chamar de meu, porque naquela época eu já batia nesse negócio de partido, que são cartórios, cada um tem o seu, né? Um negócio absurdo, enfim. Eu já sabendo disso, eu peguei um partido para mim, né? Que eu poderia ser candidato se eu quisesse, né? Mas naquela hora eu não poderia ter vários candidatos jovens, né? E aí a gente foi com o Valnício, eu tive uma conversa com ele, ele e meu primo, onde ele foi firme comigo em dizer que ele era candidato. Ele disse, ó, Zé Valdo, então, se você é candidato, eu vou mudar minha candidatura, pré-candidatura de prefeito para vereador, porque várias pessoas vinham a mim dizer, ó, você tem que dizer, porque daqui a pouco eu vou fechar compromisso com outra pessoa e não vou voltar atrás, né? E a partir daí eu comecei a fazer minha pré-campanha de vereador, sabendo que lá na frente ele ia tomar uma bola nas costas, né? Como aconteceu, né? E aí eu vi que nesse 2020 eu já estava com uma postura muito pragmática, até eu, César e Márcio conversando nos bastidores, né? Eu tinha uma série de problemas pessoais para resolver antes de dizer que eu era candidato, até a questão do meu trabalho, né? Eu tinha que consignar minhas 2 férias, junto com o período eleitoral, tive que negociar isso no meu trabalho, uma série de outros fatores de ordem pessoais também, que eu tive que casar tudo direitinho para ser candidato. Mas eu já não tinha nenhuma expectativa dos outros nomes se manterem na disputa, né? Eu já não tinha essa expectativa. Foi uma grata surpresa quando eu vi que Fernando, Denis e o próprio Alain, que ele foi e voltou, né? Nessa candidatura, foi uma grata surpresa. O Leno da Máquina tomou uma bolada nas costas, né? Foi o que aconteceu, né? E aí, no meio da campanha, foi realmente decepcionante ver o que aconteceu com o Fernando e com o Alan, né, que nos 45 minutos do segundo tempo pularam fora da disputa e deu no que deu. Márcio, acredito que a vitória de Valnício ia ser muito maior do que foi, esperava isso, né, esperava isso, mas eu acho que não, nos últimos dias ali, eu falo nós, que eu falo que eu fiz parte do grupo, perdemos muitos votos, né, aquele episódio com o Leno tirou uma quantidade significativa de votos, e a pulada de Fernandinho mais Alan também deu uma impressão, uma reação ao grupo que já estava já
praticamente colapsado, né? Deu um gás ao grupo que no final eles conseguiram aí ainda aproximar para essa diferença de 6 mil votos. Eu esperava uma diferença até maior, viu? E eu acho que tem que acontecer, que precisa acontecer, é realmente algum candidato aí, pode ser que surja da Câmara aí, né? Alguém que se destaque aí, né? Seja na oposição ou na atual situação, e que bata nos peitos. Eu vou ser candidato, eu vou ter 50 votos, 500 votos, 5 mil votos, 1.000 votos, mas vou ser candidato, vou botar a cara no sol aí para bater e dispute a eleição, né? Mas, conhecendo hoje essa questão partidária como eu conheço, eu acho difícil realmente que a gente venha a ter essa situação. O partido do PT, que tem uma boa representatividade na cidade, 9 mil votos, não é de se jogar fora, é uma boa votação, apesar de a maior surra eleitoral de todos os tempos, né? É uma boa, 9 mil votos é 9 mil votos, não tem que tirar voto da pessoa que teve, mas ele não vai deixar de se reapresentar na próxima eleição, ele vai se reapresentar de novo. E se não tiver um sujeito na oposição que diga, você vai, eu vou também, e que esteja num partido que segure o reggae, segure a onda da candidatura, né? Isso nunca vai mudar. Vamos aí continuar o grupo que eu pertenço hoje contra o ex-prefeito, até uma hora que a população canse do atual grupo, porque isso acontece, né? Por mais que se façam boas administrações, chega a hora que tem a fadiga de material, como se diz, né? E eu acho que é isso que o atual opositor espera, né? Ele quer estar sempre ali, né? Sempre ali, para que não surja ninguém, e quando haja essa fadiga, ele esteja lá para ser o cara, né? Vamos dizer assim. Da parte dele, acho que ele está sendo inteligente, acho que da parte de algumas pessoas que estão esperando algum tipo de apoio da parte dele no futuro, eu acho que essas pessoas que estão sendo enganadas, né? Que ele nunca vai ceder. Então é isso aí. Então, continuando aqui, Danilo, então você entende que o episódio de Leno, ele teve uma repercussão muito grande no resultado? Teve muito grande não, Cláudio, mas se você tira 500 votos de um lado e passa para o outro, são 1.000 votos de diferença, entendeu? Uhum. São 1.000 votos de diferença. Vamos dizer que Valnício perdeu 500 votos ali e a Taliba ganhou 500. São 1.000 votos de diferença, né? Então, de certa forma, aí a gente já estaria falando de 7.000 votos de frente, né? Sim. Eu acredito também nisso, que o Valnício perdeu voto ali, entendeu? E foi uma coisa... Porque, assim, E foi bem explorada também pela oposição. Sim. Leno fez um trabalho muito bom na zona rural, um cara muito conhecido, muito querido, né? E é um cara que sustenta voto na zona rural. Então, assim, acho que foi um episódio assim que eu concordo com o Danilo. E houve realmente essa perda, mais ou menos. Animou a oposição, né, Márcio? A oposição estava já... E a oposição explorou bem isso. Vídeos, né? Vídeos, isso. Explorou bastante. 15 dias antes das eleições, até as eleições, houve alguns vacilos da própria próprios membros, né, alguns, né, do Valnício, com esse episódio aí do Leno, aí realmente foi uma coisa que agora talvez perderia mais se a eleição fosse, se esse estouro fosse 2 dias, né, antes das eleições. Mas depois começou a se compreender, o próprio pai se manteve lá do lado do Valnício, tudo isso também ajudou a não tirar... As pessoas foram tomando conhecimento do que tinha por trás daquilo ali, não é, Márcio? E tivemos eleições atípicas, né? Foi muito mais voltada para a rede social, uma coisa que antigamente não. Então, assim, isso ajudou. E assim, a gente sabe que a rede social está cheia de pessoas discutindo política, sem saber política, né? Dando suas opiniões, reproduzindo o que houve, e essa velocidade acaba, de certa forma, atrapalhando, né? Então, tudo isso, né? E, sinceramente, eu temi, porque eu já havia declarado a volta ao Valnício, né? E depois, na brincadeira lá no nosso grupo que vocês estão, eu botei outras siglas. E quando eu cheguei em Maragogipe, a gente
que se expõe muito acaba, de certa forma, recebendo críticas pró e contras. Eu acho que... Eu tinha pulado para... Ou seja, eu postei de todos, mas só focaram no Denis, só porque eu elogiava Denis. E eu vou elogiar Denis, porque foi o único realmente que tem o meu respeito, vai ter, entendeu? Porque foi o único que se posicionou. O Ataliba também, a gente sabe, conhece toda a trajetória política do Ataliba, mas um cara também que merece aplauso, que sustentou ainda com o indeferimento, né? As coisas, o processo correndo, mas um cara que sustentou. Isso era natural dele. Agora, o que não era natural e que realmente os outros corresponderam a todas as perspectivas nossas de pular e como pularam, mas o Denis foi o único, velho. Então, assim, para mim tem realmente... E o Leno também, que o Leno não se posicionou. Leno se manteve neutro. Em relação a Leno, o Márcio mesmo foi um dos que se posicionou, né? Dizendo, mexeu com Leno, mexeu com... Eu criei esse hashtag porque, assim, eu conheço o Leno, eu sei que ele não faz aquilo, mas é questão política. Mas não impediu que eu voltasse para o Alvonício. Isso não tem nada a ver. O problema particular... Né, você me falou. Eu falei até para eu conversei com o Cláudio no privado, não interferia, tanto é que eu voltei a dizer, os meus candidatos são esses, e lancei nos grupos, lancei na rede social mais ampla, e não mudei, entendeu? Então, assim, eu fui criticado por isso, porque é aquela coisa, né? A gente que não depende de política, graças a Deus, então a gente pode se expor, isso vai gerar desconforto para algumas pessoas, outras não. Então, seria a mesma coisa, eu receberia se eu me posicionasse a votar para qualquer outro, né? Para o Ataliba, para o Denis. Né? Eu achei no início também o amadorismo do Leno, até porque, assim, um cara que ele já, para mim, já foi para um partido errado. É um partido que não me convence. E eu falei para ele no carnaval, Leno, você, para mim, tem 3% de chance. Ele, não, a gente fez investimento, tal, tudo que a gente investiu aí, inclusive o partido está ativo hoje, porque a gente investiu uma grana para poder pagar os impostos, pagar o advogado, pagar o contador, tudo direitinho, então resolveu. Mas ainda assim, eu falei para ele, não, eu acredito que você não será candidato. Né? Surgiram nomes como Tutuca Guerreiro, que fez o mesmo papel que o PSB fez com o Digal em 2015, né? Aquela ascensão daquele nome, mas eu sabia que isso iria se desgastar como se desgastou. Né? E é mais um que... antecipou muito o nome, né? E aquela coisa, eu não consigo acreditar num político que fala tanto mal de um e de outro, mal, e depois, por dissensão, né, com o outro, acaba pulando para apoiar aquele que tanto criticou. Eu posso me posicionar porque eu faço elogios e faço críticas. Né? Não tenho nenhum problema com isso. E vou continuar fazendo. E se o Valnício também vai ter suas falhas, é natural, até porque não atinge, não é Deus. Ele vai ter suas falhas e vai receber minhas críticas, e assim como de vocês também. Mas também vai receber elogios, como eu faço elogios à gestão atual. Sempre fui rebombado nos momentos que eu fiz. Né? Outra coisa, Márcio, eu queria pontuar, perdão. Na fala de Danilo foi em relação à votação de Silva Ataliba, né? Que Digal, eu não vou nem considerar a última eleição, né, que a Ataliba perdeu para a Vera, que já tinha perdido, né? Mas eu vou considerar a eleição de Digal, né? Ele fazendo sucessão, a Ataliba, né, apoiando Digal para ser seu sucessor, e Digal teve 10 mil e poucos votos. E nessa agora, a gente tem menos um pouco para o candidato que seria sucedido, né? Foi sucedido não pelo seu indicado, mas por Vera, né? Que ganhou para Digal na época. Então, não é assim, são 9 mil fixos, 9 mil votos fixos. Você vê que a margem vai reduzindo, né? Aos poucos. E eu também tenho essa compreensão de que um eleitorado que ele não vai extrapolar mais que isso. Eu acho que vai ser daí para baixo, pela expectativa mesmo que o eleitor terá, de que não vai prosperar, né? Existe um conjunto de fatores que levam a que alguém venha a indicar voto para alguém. Então, eu acredito que, né,
a desacreditação, né, as derrotas sucessivas, né, e outros fatores também jurídicos, né? Eu acho que tudo isso aí ele repercute no apoio ao candidato, né? Então, eu percebi também isso, que o próprio candidato que é hegemônico, né, no PT, na cidade, ele já teve menos votos, né, nessa eleição do que o próprio candidato que ele indicou para sucedê-lo na época em que ele era gestor. Exato. César? Esse episódio também, Danilo, de Leno, realmente repercutiu. Principalmente na zona rural, onde estava visitando algumas localidades, eu vi muitas pessoas comentando sobre o episódio, e eu acredito também que se não fosse esse episódio de Leno, eu acho que a expressão de voto seria maior ainda, viu? Seria muito, muito maior, porque infelizmente eu visitei várias localidades, felizmente várias localidades, e infelizmente eu vi muitos comentários negativos, que não votaria no candidato Silvia Taliba. Porém, eu sou muito realista. Eu sou assim, ó, você quer ouvir a verdade, ele fala a verdade. Você quer ouvir a mentira, eu não prefiro nem comentar. E tem gente que gosta de ser enganado, tem gente que gosta de ouvir o que você quer ouvir. Ele quer falar o que você quer ouvir. Então, tem gente que recebe muito essa informação. Então, eu sou muito de falar. Você quer ouvir a verdade? Ó, o caminho é esse. Se você quiser seguir o outro caminho, vá, entendeu? Mas realmente foi... a votação de Valnice realmente foi muito grande. A diferença foi... Saiu aqui. Estou conseguindo ouvir? Estou conseguindo ouvir. Perdemos a Eu estou ouvindo. A César travou aqui. Márcio, eu fiz as pontuações, né, da fala de Danilo, mas eu acabei não tratando sobre esse assunto em si, a respeito da... A internet aqui tá... Travou todo mundo? É fibra, mas, meu irmão, Travou, né? doido. Tá parecendo a internet de Livramento. Não, rapaz, aqui a internet é excepcional. A questão foi eu mesmo, o meu computador. Aqui tá, meu... Para poder funcionar. Aqui a internet é top, aqui é fibra ótica. Aqui é fibra, mas também, meu irmão, tá Fibra doido, também, tá né? ruim. Mas é doido. Prefiro a de coqueiro, tá melhor do que a de cá. E aí, Cláudio, você vai terminar? Não, sim. Olha, essa questão, Márcio, de sempre manter a mesma pessoa, né? Não está só ligado à questão municipal. Né? Vem da federal, da estadual, entendeu? Que vem a ideia da hegemonia petista, da liderança petista. Hoje até eu vi a Thaís Oyama, que é uma jornalista que comenta temas políticos na Jovem Pan, ela falando que desde 2002, né, isso já existe, né? Essa insistência de sempre aquela liderança petista querer se impor perante os demais, né, coligados. Ela falou sobre o Eduardo Suplicy, que em 2002 queria prévias dentro do PT para disputar com Lula as prévias dentro do partido. É claro que já havia uma consagração de Lula, né? Mas aquilo ali já chamou a atenção e o cara passou a ser escrachado dentro do partido, né? Sempre colocado de lado, sempre escanteado, não é só por conta da personalidade dele, né? Que é bem tranquila, bem passiva, mas ele tem poucas oportunidades dentro do próprio PT. Então, isso acontece desde lá de cima até aqui embaixo. Agora, tem outra coisa também, né? Tudo bem, olha, se você quer disputar as prévias comigo, tudo bem. Mas como é que vai ficar a composição
né, da estrutura da campanha, né, o financiamento, tudo isso acaba também pesando, né? O candidato vai dizer, ó, tudo bem, você quer, né, disputar as prévias, né, dentro do partido e tal, mas como é que vai fazer para financiar essa campanha? Porque a campanha custa, né? Então, tem também a questão da influência, né, com outros políticos, né? Deputado estadual, governador, você viu que o próprio Lula, né, ele fez um vídeo, acho que é para os dois, para todos não sei, né, mas para vários candidatos do PT, né, reforçando, né, o apoio, e mesmo assim, né, não houve essa expressão, né, até em relação ao PT, em geral, em todo o país, a gente viu, né, o fiasco que foi, né, a política do PT em relação à campanha municipal. Então, isso não é só de Maragogipe, é do próprio partido. Teve que tomar a rejeição da história. Porque, na verdade, a esquerda também está enfraquecendo muito no país. Eu acredito que porque a esquerda precisa é se renovar. Enquanto colocar Lula, manter Lula no ápice, acho que vai continuar decrescendo, sabe? Então, assim, eles precisam buscar outra liderança, não focar mais no Lula. Lula, pelo que eu percebi, eu entendi também, né? Foi uma coisa muito clara para todos, que Lula não dá mais votos. Você vê que o próprio Ataliba, a Valdice, a Denise, e tantos outros tiveram apoio do Lula, do Rui Costa, do Jacques Wagner, e nenhum conseguiram. Isso é toda a estrutura, né? Toda a ligação política, né? Toda a força política que o candidato tem, os vínculos que ele possui com outros políticos, né? A nível regional, a nível federal, né? Isso tudo, né, forma a estrutura para se disputar uma eleição. Então, tem também esse fator, né? Que pesa, né? Como é que um candidato pouco conhecido, né, vai ter essa estrutura, esse fôlego financeiro para financiar uma campanha. Porque o grupo tem um aporte financeiro, né? Mas como é que vai se fazer? Olha, será que o outro que tem uma condição financeira maior vai aportar o seu próprio dinheiro, né, para financiar a campanha do partido, mesmo ele não sendo um candidato? Então tem tudo isso também, né? O Roberto Donato aí tem uma pergunta, eu acho interessante, né, para se falar, se debater agora, na questão de Fernandinho atender ao clamor da esquerda, né, para a União na tentativa de reverter contra a situação. O que acontece em Salvador, aconteceu isso, a candidatura do doido, como é? Esqueci o nome dele agora. Isidório, foi para poder tentar arrancar votos das pessoas, né, mais das comunidades, né, mais carentes, onde o prefeito conseguiu fazer bons trabalhos, né, mas ele também tem um bom trabalho, né, lá com a instituição dele. Então, assim, o que Roberto, obrigado, Roberto, por estar aqui. Houve uma queda de energia aqui em Maragogipe, aqui. Eu voltei agora. Pronto. Obrigado, Roberto, aí, o Nonato, obrigado mais uma vez, também pelo comentário. Então, assim, o Danilo está vendo aí, né, a pergunta do Roberto, a posição do comentário do Roberto, né, Nonato? Então, assim, aconteceu para tentar tirar a volta do Bruno Reis, e não funcionou. Então, o que ele faz entender neste comentário, que também se tentou manter a candidatura do... Vocês estão me ouvindo bem aí? E ao apoiar a Taliba, foi para tentar reverter a situação, levando o voto de Fernandinho para a Taliba. E também acabou não funcionando. Ainda há esse pensamento, né? E a gente viu que em 2020 não funcionou. O que você opina sobre isso, Cláudio? Pode repetir, por favor. O comentário aí do Fernandinho, né? De que o Fernandinho, atendendo ao clamor da esquerda,
fez a união com o candidato do PT, Ataliba, para reverter a situação. Né? O que aconteceu com o Isidório? O Isidório saiu candidato a prefeito de Salvador para poder tirar votos de Bruno Reis, né? Onde o prefeito trabalhou, né? Sim. Mas, Márcio, veja que na eleição anterior nós tivemos algo semelhante, né? Toda a oposição ela se uniu, né? Até quem era do lado, quem estava desde o início, né? Na campanha de Vera, no governo de Vera, né? Que migrou para a oposição, parece que é algo que independe de você mudar de lado ou não, né? Parece que a população tem uma ideia, né, definida, né? Eu digo a população de uma forma geral, né? Que, claro que nós tivemos 9 mil votos aí, né? Favoráveis à oposição. Caiu todo mundo. Mas parece que, independentemente de se a pessoa mudar de lado, você vê que o Roberto Giuliani, ele estava do lado de Vera, depois mudou, então parece que é algo que fica invariável, não muda, né? Eu acho que mantém, né, a âncora da política é Vera, né? Eu acho que ela fez um bom trabalho, que foi reconhecido pela população, é reconhecido, inclusive, pela oposição, e isso parece que é invariável. Se alguém mudar de lado, ir para o lado de Vera, ou voltar para o lado de Vera, isso parece que é irrelevante. Então, pode até ser, né? Não, vamos fortalecer. Eu acho que o que fez com que o Fernandinho passasse para o lado de Ataliba foi diminuir, né? Assim, prestigiar a Ataliba, seria retransmitir os votos dele mesmo para o PT, para, tipo assim, a vergonha não ser tão grande, entendeu? Mas no sentido de mudar o resultado, a gente sabe que isso não ia acontecer. Danilo? Teve um problema de falta de luz aqui em Maragogipe, acho que por isso que César ainda não voltou. Eu tô com. Minha internet não tá boa, não voltou boa. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estou ouvindo e lhe vendo bem. Né? Tem um certo mosaico de leve aí, mas não está tirando a nitidez. Parece que está ajustando. É. A imagem está ficando cada vez melhor. Tá, então eu vou falar aqui rapidamente. Eu vi algumas opiniões de Roberto aí, né? Quanto ao apoio a Zévaldo, eu e Márcio apoiamos Zévaldo, sim, até certo ponto, né? Quando a gente viu que ele fez uma escolha inadequada e que se provou que a gente estava certo, né? Ele foi levado ao PCdoB, não foi nem por Beto, né? A pessoa que eu sempre falo muito bem, eu admiro o trabalho de Roberto à frente do PCdoB, mostrou mais uma vez sua correção, o PCdoB não teve nenhum problema de ordem técnica ou jurídica aí, né? Tantos partidos com problemas jurídicos, e o PCdoB não teve nenhum. Naquele momento tinha uma disputa política interna dentro do PCdoB e uma pessoa levou Zévaldo achando que seria um trunfo e Zévaldo ficou de peão no tabuleiro, né? Foi o que aconteceu. A verdade, pelo menos para a gente, foi essa, né? Eu e Márcio tivemos essa impressão. Quanto a Fernandinho aí, o áudio realmente que ele divulgou, como o André está colocando aí, foi um áudio que ele se mostra arrependido, que ele se diz convencido, e, enfim, ele diz que ele foi pressionado a fazer essa escolha. É uma questão que ele tem que responder melhor do que a gente, né? Mas dá a entender que não era bem essa a sua vontade, a sua decisão. Mas aí, só quem estava lá dentro para poder dizer, né? A respeito do que realmente aconteceu lá no PCdoB, né? Em relação a Fernandinho, e aí ele apoiar a Ataliba na reta final. Eu acho que isso prejudicou ele muito politicamente. E não só na questão do presente, mas no futuro político dele também. Até Danilo. Eu estava o tempo todo atento ao PCdoB.
Eu falei, rapaz, será que o PCdoB não vai realmente apoiar a Taliba? Será que vai manter isso até o final? Eu estava ficando surpreso até na semana. Quando pulou, eu fiz... Foi aquilo que eu pensei mesmo, entendeu? Eu até estava contente com a posição firme que o PCdoB estava levando a candidatura do Fernandinho. Eu também estava contente mesmo. Assim como eu fiquei contente com toda a organização da política do PSOL com o Denis. E vocês não entendem isso como um tipo de perseguição partidária? Como é? E vocês não veem isso como um tipo de perseguição, pressionar, tomar o partido? Assim, pelo que eu percebo ainda, né, que é uma coisa diferente até então, né, até quando eu fiz parte logo no início, depois vocês viram logo que eu me afastei da rede, né, acho que está faltando, a rede foi contaminada, vou logo dizer, a rede foi contaminada com vinda de pessoas de partidos de esquerda, com vícios, tá? Não só em Maragogipe, como também na capital, de pessoas que vinham com aquele treinamento de resíduos da esquerda e desviou a proposta da rede. Está precisando os partidos também se renovarem pensamentos, das lideranças partidárias, de manter, fazer com que os presidentes municipais possam ter suas autonomias, decidirem se lançarão candidato na majoritária ou não. Agora fica aquela coisa, aquela velha política fingindo ser renovada, maquiada como renovada, e que não é, e que faz todo o jogo político com os presidentes da região estadual, e prejudica, como foi o caso de Leno, por exemplo. Leno foi prejudicado porque não foi por conta do município propriamente dito, mas sim pelo presidente da estadual. A rede também foi apoiar um candidato e, segundo o que se manifestou aí do Alan, de que foi chamado para poder fazer parte de uma conjuntura diferente e foi lá e apoiou a Taliba, foi para a convenção do Taliba, me deixou tão aliviado, porque logo no início eu percebi que depois da filiação das pessoas que vieram do PT e de outros partidos da esquerda, eles mudaram completamente. É como se tivesse alguns, não todos. Mas o próprio Alain, ele teve uma postura antes e teve uma postura depois da filiação. Entendeu? E eu entendia que aquilo ali ia acabar concluindo num apoio ao candidato do PT, e que não se sustentaria. Muita gente achava isso. Infelizmente. E o Alan seria um nome que estava fazendo a diferença. O Cláudio chegou a comentar comigo, entendeu? Fez, poxa, Alan, ele tem mostrado uma outra postura da política. A gente conversando sobre isso. E realmente estava. Depois, cedeu. Mas aí, Márcio, o que eu estou te falando sobre a perseguição partidária. Quando um partido mais forte percebe que um mais fraco pode lhe atrapalhar, ele começa a se movimentar por trás dos bastidores, buscando as regionais para interferir, escantear o candidato que se considera fraco para fortalecer uma outra candidatura. Então, isso, para mim, demonstra um tipo de perseguição. Entendeu? É um tipo de perseguição. Complicado. A internet tá ruim aqui, faltou até luz, viu? Foi. Não foi livramento não, viu, Márcio? Também foi vítima, viu, César? Pois é, voltou a luz aqui, mas deixa eu falar uma coisa. O Danilo até citou aí referente a alguns partidos que tiveram os problemas na justiça, indeferimento, impugnação, subjúdice e tal. O que acontece?
Entregamos também a chave do Candex para a pessoa estar fazendo o lançamento dos candidatos. E o sistema, durante a última semana, ele caiu muito. E também alguns candidatos do próprio PSL demoraram para entregar todos os documentos e ficou postergando. E o que acontece? No final, fomos levar esse documento até Cachoeira, onde o próprio funcionário disse que acataria no outro dia todo o procedimento. Enfim, está no TSE, o nosso caso, para você ver que temos compromisso com os candidatos que saíram, principalmente com os eleitores, e fomos até o final. O doutor Cláudio Guedes, um dos advogados candidatos nossos, está indo, já foi, na verdade, nosso caso já está no TSE, só está aguardando o julgamento, independente, passou a eleição, mas compromisso é esse. E o que acontece? Vou aproveitar o espaço, Márcio, para informar, inclusive, a responsabilidade como presidente do PSL, porque acaba as eleições, muitos partidos abandonam os candidatos, não fazem a prestação de contas, que é importantíssimo. Tem candidato que não sabe disso. Daqui a 4 anos, quando ele pensar em sair candidato novamente, ele está inelegível, com problema na justiça, porque não fez a prestação de contas. E eu vou deixar registrado aqui que foi enviado para todos os candidatos, inclusive do PSL, e eles estão levando isso como na brincadeira. Cobrei, mandei mensagem, me resguardei, fiz o print de todas as mensagens informadas sobre a prestação de contas. Eu acredito que 16, porque 2 desistiram, 14 candidatos, 5 apenas assinaram a procuração para fazer a prestação de contas e pegou o extrato no banco. E para poder o contador finalizar a prestação de contas. Então, estou lavando as mãos. E eu quero deixar bem claro, o partido não enviou um recurso para Maragogipe. Quando o partido está sob júdice, existe uma lei que a Nacional não envia recurso para o partido. Onde eu fui taxado, inclusive, viu, Danilo, um fogo amigo dos próprios candidatos. Jogando áudio nas redes sociais aí, fazendo vídeo. Esse é o típico candidato da esquerda que veio para o PSL atrás de recurso, de dinheiro, e ficava apostando que o PSL tinha 190 e poucos milhões, e eu fui até autorizado pelo vice-presidente da estadual a cortar esse candidato. Pode tirar, esse cara não faz parte do PSL, não, isso daí veio atrás de dinheiro. E eu não fiz por consideração a ele, porque ninguém quis em outros partidos. Foi de última hora, coloquei esse candidato, 2 candidatos aí, e acontece isso. Fui sendo taxado que eu tinha recebido o recurso, eu informei, quer o extrato da conta, eu mostro. Então, assim, não vai ser o que vocês estão falando, vai denegrir minha imagem. Agora só tenha cuidado, né? Porque tudo está salvo, está printado. Eu posso entrar com processo contra eles. Então, eu espero que isso aí, isso encerre, porque quem não quer dinheiro atrás de um processo. Então, está guardado, o PSL não mandou recurso, iria mandar, inclusive, 10 mil, porém, foi verificado que existia essa pendência sob júdice e o partido não mandou. Eu até fiquei sabendo que o PT recebeu 40 mil, do valor que ia receber, só recebeu 40, porque estava também com esse problema aí sobre júdice, e não recebeu. Infelizmente, tem alguns candidatos que não sabem, acham que sair candidato a vereador só para poder receber recurso de partido, para tomar cerveja em porta de bar, botar uma gasolina ali, aquilo, mas não sabe a responsabilidade toda que tem por trás, que é depois da campanha também. Com certeza, com certeza. Voltando, né, à questão de Maragogipe, a gente sabe que Maragogipe é uma cidade que está aí com uma proposta, né, de fazer parte aí de receber a indústria aí, né, e para a construção, né, da ponte, né, uma coisa assim. Não estou muito. Ponte Taparica, Salvador. A gente viu também que na época do estaleiro, Maragogipe não se preparou, né, para receber um empreendimento daquele porte.
Inclusive, teve um contador que chegou a dizer, olha, isso aí não vai durar 1 ano e meio. Vai ter problemas financeiros, tal, muitos desvios, tal. Muitas pessoas não descobriram e realmente culminou nisso, né? E a gente sabe da questão da segurança. Maragogipe também não se preparou para a segurança. Então, a violência, de certa forma, onde há progresso, a violência vai atrás, né? Como vocês podem hoje dizer, Cláudio, que é da área da economia, né, pode mais dizer isso. O que é que Maragogipe precisa hoje, né, para fazer com que a economia aumente? Muita gente pensa, a gente precisa de uma indústria. Em Maragogipe já foi discutido várias vezes no grupo que a gente faz parte, né, que como é que o empresário vai investir num município que não dá uma estrutura, né, para o fluxo. O pessoal questiona muito isso, né? Como se fosse assim, no estalar de dedos, a gente precisa de uma indústria, a indústria vem para aqui, o município vem e traz uma indústria e pronto, resolve o problema. Eu acho que se a indústria não vai para Maragogipe, né, tem algum motivo pelo qual essa indústria não vai para aí, né? E uma indústria não vai para um município, né, só porque a população, né, entende que precisa, né? Então, eu acho que a indústria vai para onde existe uma estrutura a ser proporcionada a ela, que venha também contribuir com ela, né? Não só ela, né, proporcionar renda e emprego, né, mas a indústria também precisa da contrapartida. E não só essa questão de isenção, né, que o pessoal fala muito, isso é porque o prefeito, a prefeita não isenta os tributos e tal. Não é só isso, né? Eu acho que tem a questão da mão de obra, né? A mão de obra especializada para determinado setor, né? Toda a escoação, né? A facilidade de escoação de portos, boas estradas, né? Quando se está próximo de uma BR, né? A escoação flui melhor. Agora, para Maragogipe, né? Enquanto a indústria não vem, né? E eu acho que ainda vai demorar muito para vir, né? A gente tinha aí a Suerdic, né? Mas, felizmente, a indústria do tabaco, ela se perdeu, né? O interesse do mercado, das pessoas pararam de consumir charuto, né? E ela foi embora. Mas, enquanto a indústria não vem, né? Eu acho que Maragogipe poderia ter projetos, sempre como eu falei, projetos multiplicativos, e apresentar uma forma de gestão empreendedora mesmo, como se fosse uma empresa, né? Maragogipe tem potencial turístico, então a gestão poderia, nesse caso, né, promover, né, a restauração ali dos quiosques, né? A própria Ponta de Souza, né? Promover ali todo o asfaltamento, desde a ladeira do Corte até que é onde mais as pessoas passam, né? Para não precisar ir pela entrada principal da cidade, dar a volta, né? O pessoal, quando vem de outras cidades, o pessoal geralmente vem e desce ali a ladeira do Corte. Então, pavimentar e estruturar legal, né? E ter um projeto para a Ponta de Souza e tornar aquele local, né, atrativo para o público. Porque Maragogipe, para ter renda, ela precisa não só ter o do município, né? Do município da prefeitura, né? Mas também pessoas irem para Maragogipe para deixar, né, o seu dinheiro. E por isso Maragogipe precisa vender, né? Precisa atrair, precisa promover a cidade, precisa estruturar a cidade e divulgar. Olha, vem para Maragogipe, vem curtir Maragogipe, vem conhecer Maragogipe e preparar a cidade para isso, né? Aquele cais ali mesmo, né? Uma beleza aquilo ali, né? Aquela parte turística, né? Venha juntamente com o Ministério Público Federal, estadual, conversar com essa turma do meio ambiente, né? Que geralmente quando o pessoal não consulta esses órgãos de fiscalização, eles vêm quando tem alguma obra nessa parte de turismo, eles impugnam, porque é área de praia, então, pedir a orientação deles mesmos, olha, eu quero desenvolver a cidade, eu quero ver o que eu posso fazer nesse potencial turístico aqui,
para que eu não venha fazer um investimento e essa obra venha a ser embargada e venha a ser prejudicada. Então, o que precisa fazer enquanto a indústria não vem é preparar a cidade, estruturar a cidade para o turista vir de fora e gastar seu dinheiro dentro de Maragogi. E esses projetos serem multiplicativos, né? Desses quiosques, né? Tem pessoas ali que irão, né, nos trabalhos informais também, né? Irão estar prestando algum tipo de comércio ali, para colocar uma pipoca, né? Então, tudo isso gera renda, entendeu? Um comércio de acarajé, né? Esse pessoal, né, da informalidade também vem e vai receber os benefícios dessa estruturação. Então, acho que, né, deveria ser por aí, porque a parte do comércio é definida, né? Ela tem aquela limitação dela ali do consumo interno. Maragogi precisa consumir internamente e trazer pessoas de fora para consumir dentro da cidade. Então, para mim, a visão seria essa aí. A gente não te ouve, Márcio. Danilo, você que gosta também de discutir muita economia, como você acha como você vê essa questão de Maragogipe, né? Muitas pessoas questionam a questão econômica e tal, precisa de indústria, mas a cidade em relação a chamar a atenção dos empresários para isso. Olha, Márcio, eu e Cláudia, a gente já até conversou sobre isso no grupo, acho que a gente tem um pouquinho de diferença quanto a São Roque, né? Porque eu tenho a visão de que cada município tem sua geografia e tem suas nuances, então cada um tem pré-condições que viabilizam esse ou aquele tipo de empreendimento, né? E eu acho que Maragogipe poderia ser um porto no estado, né? Um porto de grande porte. Você vai ali em Salvador, o porto não tem mais para onde crescer. O porto de Salvador, além de, na minha opinião, estar no local que já não deveria estar, as grandes cidades já tiraram os portos, Barcelona, agora Rio de Janeiro, né? Então, ali, para mim, já não deveria mais ser um porto ali em Salvador, mas botar o porto aonde? Você olha nas cidades próximas e que são banhadas pela Baía de Todos os Santos e entrando para o Rio Paraguaçu, que é nosso caso, nós já temos águas de profundidade ali em São Roque do Paraguaçu, até por isso que o estaleiro foi para lá, e águas calmas, né? Estamos ali falando de um rio, já não é mais o mar, né? E que dá a saída para o mar, né? Dá a saída para a Baía de Todos os Santos. Você veja, nós já temos aqui ferrovia em São Félix, que está ali a 20 quilômetros, ou pouco mais, fazer trilhos de ferrovia até entroncar ali naquela ferrovia não seria um absurdo. Nós estamos a 50 ou talvez 60 quilômetros da BR-101, que é a BR que liga o Brasil de norte a sul. Então, a gente também não está falando de um absurdo de investimento. Até já teve esse projeto, né, da ligação de Maragogipe para Cruz das Almas. Então, eu enxergo por aí. Aí você fala em indústria. Pô, indústria, a indústria precisa de matérias-primas. Essas matérias-primas precisam chegar na cidade e depois esse produto precisa ser transportado para fora da cidade. Então, eu acho que indústria, a não ser a indústria da questão do estaleiro ali, é uma questão que eu não vejo como empresário vai investir numa grande indústria, numa indústria de porte, e vai trazer matéria-prima da onde por onde. E vai transportar essa sua produção como? Né? Nós não temos estrada para isso. Enfim, eu acho que a gente tem essa predisposição para que ali o estaleiro se transforme num porto de grandes proporções, né? Seria, para mim, o grande porto da Bahia. Eu fico, poxa, que investimento absurdo fizeram lá em Ilhéus, né? E não tem demanda para um porto ali. Você veja que a iniciativa privada nem se interessou, né? Veio uma empresa do Cazaquistão para ver se investir ali, que eles tinham uma reserva de minério ali perto e não foi à frente, e depende de uma ferrovia, que é um investimento também bilionário para que aquele porto seja viável.
acho que se 10% do que foi investido ali fosse investido em Maragogipe, eu acho que a gente teria um porto de grandes proporções na Bahia, que precisa, nós estamos perto de Camaçari, né, que aquele porto de Aratu já não dá vencimento para Camaçari, né, então eu acho que essa seria a nossa grande sacada, né, transformar Maragogipe num porto de grandes proporções para a Bahia, né, para a produção não só do recôncavo, mas também da região metropolitana, incluindo Camaçari, né, a própria Salvador e a região metropolitana como um todo. Na parte do turismo, vou encurtar aqui, eu já falei isso em outra live, até com o Valnício lá, até mandar um alô aí para Buguinho, meu amigo aí, também queria que você chegasse lá, Buguinho, eu, você e filho tivemos numa live, filho chegou lá, ficou como nosso representante, né, da juventude aí na Câmara, e eu acho que o turismo aqui tem que ser integrado com Cachoeira e com São Félix, basear muito na questão do turismo histórico, né? Um grande turismo você pegar desde Cachoeira, Maragogipe, aí também passando pelas belezas naturais, né? Cláudio falou lá da questão do cais, eu vi que Chiquinho publicou nas redes sociais que vai ter uma reforma do cais lá, de Maragogipe, né? Então, eu acho que o turismo histórico, junto com Cachoeira e São Félix, teria realmente potencial para trazer o turista de fora até do estado, né? É difícil o cara sair de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, para vir aqui só conhecer Maragogipe, ou só Cachoeira, ou só São Félix, mas se estivesse dentro de um pacotão, de um turismo histórico, incluindo as 3 cidades, incluindo até Santo Amaro, quem sabe, eu acho que a gente teria uma condição melhor para atrair o turismo de fora do estado, né, que tem um potencial de gasto maior. Né? Seriam minhas visões para turismo e para a indústria de grande porte. Aí eu estava falando em Maragogipe se transformar num grande porto para o estado. Verdade. Inclusive, Danilo, o comentário de André, a comercialização Legal de aí. produtos, né? A nossa Inclusive, força é o agro, né? pois é, inclusive um dos projetos meus de campanha era, inclusive, a cooperativa, tanto da farinha, para comercializar a farinha em Maragogipe e em outros mercados, grande lá como Bom Preço, Rede Atacadão, Atacarejo, com o nome da cidade. Isso sim valorizava cada vez mais o produtor rural. A cooperativa do marisco, aqui, esse mercado que a gente tem aqui, que é de graça, o marisqueiro, o pescador vai lá pegar seus produtos e já sabe o destino, que é entregar na cooperativa. Então, muito independente da quantidade que ele pegasse, ele já tinha uma venda garantida. Ao invés de bater de porta em porta para comercializar, você vê aí o pessoal ali na entrada de Nagé, tirando ali o marisco, né, tirando o siri para formar 1 quilo, aquilo ali é um trabalho imenso. Aí quando vai vender de porta em porta, o cara ainda quer pechinchar, perguntar, pô, não consegue dar um desconto, mas manda fazer aquilo ali, pegar na maré, ferventar, depois descascar, para formar 1 quilo, é um trabalho imenso. É a mesma coisa visitando a zona rural, Cláudio, é você plantar a mandioca 1 ano, depois você colher, raspar, ir para o forno, e depois o atravessador ir lá e comprar com preço pequeno na sua mão. Quer dizer, você é o escravo do cara que vende lá com seu carro, seu caminhão, arremata e vende em Salvador muito mais caro. Quer dizer, o trabalho da zona rural todo para ganhar um valor pequeno. Ao invés de ter uma cooperativa, não sei se vocês conhecem, o presidente Tancredo Neves aqui na Bahia, tem a Copatan, uma grande cooperativa de farinha que vende no Bom Preço, vende nos grandes atacadão, supermercados, porém a qualidade da farinha é ruim demais, não compara nem com a de Maragogipe, com a nossa, mas se existisse uma cooperativa dessa, de grande porte em Maragogipe, tenho certeza que Maragogipe crescia, e hoje o presidente, se eu não me engano, a renda maior lá, a sobrevivência é a Copatan. Você vê a estrutura que os caras têm lá na cidade. Então, assim, Maragogipe pode ter, sim, só depende dos políticos, da boa vontade de correr atrás. Você desce o Pijuru, ali tem um local, inclusive, para você colocar uma cooperativa do marisco. O problema é a ladeira. E um dos projetos, inclusive, é asfaltar, onde a deputada Thalita liberou, Márcio, a estrada toda, já publicou isso no Diário Oficial,
E vamos correr atrás, inclusive, para asfaltar Capanema. É o desenvolvimento, é o turismo. Você tem um Guaí, você tem quantos rios ali. Aí você pega são pequenas coisas que você consegue fazer e aumenta o turismo na cidade. Você passa aqui um dos projetos, estava conversando com o Bad Boy, na entrevista lá na rádio, é que ele vai brigar para a implantação da rodoviária em Maragogipe. Mas não é só colocar rodoviária, Cláudio. Mas se o governo do estado, a Gerba, não disponibilizar uma linha para Maragogipe, aí você sai daqui, uma linha para Nazaré, uma linha para Ilha, uma linha que vá até Salinas, olha como cresce. O cara vem de Salinas para curtir Maragogipe, ou você sai daqui para curtir Salinas e para Ilha, no verão, isso aumenta a economia da cidade também. Então, são alternativas que você tem como agregar e fazer aumentar a economia de Maragogipe. O estaleiro está aí, sim. Ano que vem, acredito que ele comece a operar algo no estaleiro, independente da ponte, mas isso vai depender muito também do governo federal. Isso já não compete com o governo do estado. O estaleiro, para voltar hoje, vai depender muito do governo. Inclusive, o próprio Bolsonaro citou várias vezes que quer reativar os estaleiros no país, mas vai depender muito dos políticos para que isso aí realmente venha acontecer. E o próprio Adhemar, doutor Adhemar, eu vejo realmente um grande interesse em trazer emprego para Maragogipe. Essa é a grande esperança hoje que a gente tem, junto com o Valnício, é trazer a geração de emprego lá no estaleiro ali, com a ponte Salvador-Itaparica, que isso vai ajudar bastante, mas que volte o estaleiro. Agora, cabe também a eles agora provocar que venha realmente aí, que venha essa reativação do nosso estaleiro. Já pensou em 7 mil empregos direto na cidade? Maragogipe hoje estaria no patamar totalmente diferente. Então, tem muitas coisas aí, o próprio Porto Náutico aqui em Maragogipe, né, com essa reforma aí, a estrutura, como vai ser feito aqui, Maragogipe, Salinas, essa reforma que Chiquinho citou aí, que é o governo do estado que está trazendo, pô, isso aí é bacana, isso vai aumentar o fluxo em Maragogipe. Por que o povo, você pega a sua lancha, seu barco, sua escuna e para em Salinas? Qual a diferença de Salinas para Maragogipe? Maragogipe tem muito mais atrativo do que Salinas, mas com essa reforma, essa revitalização náutica em Maragogipe, eu acredito que venha, assim, aumentar o turismo, principalmente o turismo náutico em nossa cidade. Eu acho que Maragogipe, Márcio, pegando esse gancho de César, precisa organizar a produção através de uma cooperativa, através de associações, porque aqui, rapaz, o pessoal é bem organizado. Sabia que Livramento é o maior produtor de maracujá da Bahia? Aí, tá vendo? Não sabia, não. Maior produtor de maracujá da Bahia. Eu cheguei a pensar que fosse de manga. Não, manga é o terceiro. Terceiro, né? Terceiro da Bahia. Você vai em Juazeiro, tem o melão, tem a melancia, tem a manga. Entendeu? A economia da cidade lá é essa. Sim, Juazeiro é o primeiro lugar em manga. Já foi Livramento, mas aí Juazeiro passou. É uma cidade maior, mas tem mais área também, né? Mas aqui, Márcio conhece, é uma cidade bem organizada. Eu acho que teria muito a ensinar, né? E a transmitir, né, processos até de mecanização, né? Porque para você aumentar a produtividade, você precisa organizar, né? Você precisa mecanizar. E agora, só que nessa parte de extrativismo de marisco, tem a questão ambiental, né? Porque, né, não pode, em determinadas épocas do ano, né, extrair o marisco, não pode pescar e tal. Tem essas limitações, mas isso não quer dizer que não possa, né, existir, né? Inclusive, no Ceará, tem uma de camarão no próprio mar, né? Que é feito, né? Então, mesmo em essa questão... Sim! De ostra, né? Sim.
pode sim explorar, aumentar, inclusive, Cláudio, essa produção, esse viveiro, né? Estender para outras localidades também, entendeu? Claro, é renda, porque quando o empresário ele aumenta a produção dele, ele contrata mais, né? Ele paga mais impostos, então aumenta a renda no município. Então, eu acho que tem que ser, né, dentro dessa linha aí, né? Conseguir juntar todos esses fatores, o turismo, inclusive essa parte que Danilo falou também, né? Do turismo náutico, né? Rapaz, aquele passeio ali que você sai do cais e vai até lá, a Barra do Paraguaçu, rapaz, não é todo lugar que existe aquela paisagem linda, não. E muita gente não conhece. Não conhece. Não conhece. Se conhecesse... Como não conhece a zona rural, viu? Verdade. Exato. Agora, parece que na questão do agro rural, parece que há uma concentração da organização, né? Do intermediário, né? Parece que há uma cultura de subsistência e se concentra em determinados compradores e vendedores, né? E transmitem logo para outro município, né? Então, parece que poderia ser um pouco diferente isso, né? Poderia estimular a própria produção. A Mari mandou uma mensagem para você aí, viu, Márcio? Não, Tá baixo. tá baixo. Deve ser o sono do seu filho aí, ó. É o sono do menino. Isso, realmente está chegando o horário. Se vocês quiserem pontuar alguma coisa que gostariam que eu não perguntei, podem dizer aí. Dentro das considerações, né? E espero que a gente volte outra vez para... É gostoso. Você, Márcio, você nos bastidores fez uma pergunta para Danilo. Pergunta a Danilo se isso é verdade, se é boato. Está rolando na cidade os comentários aí. Eu gostaria de saber de Danilo também, se isso é verdade, se procede. Vai ter que fazer a pergunta, né? O pessoal não ouviu. O comando é seu, Márcio. Danilo, foi né, nos bastidores, né, o que está falando dentro de Maragogipe, que você poderá ser, né, sentar em uma das cadeiras, né, e ser o suplente, né, do vereador Luizinho, reeleito. E aí há essa possibilidade realmente. Se não puder contar agora, tudo bem, a gente vai entender. Não, Márcio, eu também, às vezes, eu sou surpreendido com muitas coisas, né? Eu ouço muitas coisas e, pô, vocês estão sabendo mais do que eu, bicho. E são muitas especulações, né? César falou uma delas aí, mas tem várias. São os 3 F da cidade. Então, o que é que acontece? O pessoal comenta, né, que caso o Luizinho não seja presidente da Câmara, ele vai ser secretário, e nessa hipótese, se essa hipótese se concretizar, eu seria vereador suplente, né? Tem algumas questões jurídicas ainda a serem discutidas aí, com alguns partidos, e se essas hipóteses jurídicas acontecessem, eu também seria vereador no caso de mandato. Eu, Márcio, de minha parte, eu prefiro me manter neutro a respeito de tudo isso, né? Prefiro ficar tranquilo, eu não tô movimentando palhas e fazendo movimentações jurídicas em prol disso ou daquilo, nem políticas, eu estou tranquilo aqui, estou numa condição de suplência hoje, essa condição pode ser que eu assuma uma vaga na Câmara ou não, a depender de outras, não depende de mim, o que dependia de mim foi até o domingo, né, até as 17 horas do domingo, eu fiz todo o possível, infelizmente faltaram alguns votos, né, e tudo agora não está mais nas minhas mãos, né, está nas mãos, por exemplo, se o Luizinho ser o não presidente da Câmara, eu não posso nem votar nele, né, então eu não posso fazer nada por ele ou não por ele, está na mão da Câmara que se elegeu. Eu acho que é uma Câmara que, como César falou, são 11 novos nomes, né? Eu coloco o Beto aí como uma sucessão de Ana Leite, né? Então, para mim, são 10 novos nomes, né? Nessa Câmara renovada, e mesmo a gente que não se elegeu, cria uma grande expectativa,
Vamos ver o que essa Câmara dirá no dia 1º de janeiro, quem será o presidente, como o César falou para a gente no programa dele, eu acho que o Éder se apresentou como candidato também, né, César? Até então, na entrevista de ontem, Éder se posicionou como Candidato. um candidato, né? Agora, Danilo, o Marcelo Borges é suplente de Léo, né, de Quarentinha. Não, o suplente de Léo é Elza, até minha amiga Elza Seixas. Elza? Achei que fosse Elza Seixas. o Marcelo. Marcelo é Não, suplente de alguém, não? A Elza, acho que o segundo suplente, acho que é pastor Eli Mateus. Acho que ele é o terceiro suplente nesse partido. Eu acho, né? Não tenho certeza. Mas com certeza a primeira suplente é Elza. É Elza, né? Maravilha. Então tem Beleza. todas essas especulações aí, como eu disse a vocês, eu também soube, não tenho nenhum tipo de certeza quanto a nada, né? A certeza eu podia ter feito até o domingo, às 17 horas, né? Mas depois... Márcio lá em Salvador tá sabendo mais do que a gente, viu? Rapaz, é verdade. Talvez Cláudio Livramento aí saiba mais, né? Não. Isso aí é bem novo para mim. Exato. Agora, Luizinho, ele pode ser perfeitamente, né, secretário sem impedimento nenhum, né? Não configura nepotismo. Não. Ele pode perfeitamente ser secretário se vier a ser interesse dele. Né? Sim, com certeza. Verdade. Então, vamos esperar ver aí o que é que 2021... Mas Danilo ficou como primeiro suplente? Eu sou o primeiro suplente do PSD, né? Do PSD. E em caso de houver qualquer interferência jurídica aí, de alguns processos que estão correndo, eu também seria aquele que seria beneficiado, né? De forma indireta, porque o PSD é aquele que está com o número de coeficiente de média partidário maior. Então, no caso de surgimento de uma vaga, o que seja, eu que assumiria, né? Mas aí não mais na condição de suplente, mas na condição de vereador realmente de mandato, né? Agora, o Danilo, não pegando o espaço de Márcio, mas pegando uma ponga, no fiozinho que você soltou aí, citou 2, 3 vezes referente a processo. Tem algum candidato aí eleito pelo PSD que está sobre algum processo? Você soltou no ar e a gente pega... Não que eu saiba no PSD, né? Mas isso é público aí. Tem um partido aí que está com processo na justiça referente a questões de candidata a mulher, né? Candidatura a mulheres, problema com candidatura de mulher. E aí, se esse partido tiver realmente algum problema jurídico que está em análise, né? Essa vaga seria para o PSD, seria uma quarta vaga para o PSD, né? A respeito disso que eu estou comentando, né? Tem a questão de Bico e Mário de Dezinho, mas que não interfere em nada comigo, né, com o PSD. É uma questão interna deles lá. Coisa, Danilo, mas se eu não me engano são 3 partidos, né? 3, se eu não me engano, que eu olhei rápido e foram 3 partidos, inclusive que mulheres teve um voto. Então, abaixo, eu acredito que o abaixo de 5 votos, e se você olhar se essas mulheres não fizeram campanha, e se tiver como provar, aí sim, é caracterizado como candidatas laranja. Mas eu acredito que não é só um não, viu? Se você dá uma olhada aí, tem mais partidos que mulheres teve só um voto. E realmente se compromete aí bastante, viu? Porém, é aquele negócio, né? Para mim não faz diferença nenhuma. Eu acho que quem se sentiu muito mais lesado aí, corra atrás dos seus direitos, né? Agora, pessoal, a situação de Bi estabilizou? Eu soube que Bi teve uma decisão favorável, né, e que o candidato Mário recorreu, mas aí eu não sei em que pé está. O que César falou aí, mesmo? Eu soube que recorreu, né? Mas eu não estou acompanhando, né? Ele era o principal interessado, né? Porque, no caso, se Bi assume uma cadeira, né? Ele seria o primeiro, né? Quer dizer, o último, né? Ele ficaria como suplente. Isso. Na questão das mulheres aí que César comentou, de um voto, né? A gente tem acompanhado notícias aí que o TSE vai ser bastante rigoroso com isso, né?
um voto ou 0 voto, né? E principalmente se essas mulheres receberam parte do fundo partidário, né? Então, eu vi que alguns partidos tiveram mulheres com voto, com 0 voto e tal, né? E não sei como é que vai ficar isso aí. Eu, de minha parte, César, também não fiz gestão jurídica nenhuma, né? Quem está fazendo essa gestão jurídica é a coligação que eu pertenço, os advogados do nosso grupo, né? Eu acho uma pena uma eleição ser definida no judiciário, né? Eu acho que isso deveria ocorrer antes da eleição, diz, ó, pode, não pode, não pode, tá certo, tá certo. Quando você vai para a eleição, quem foi, foi. Até a questão da eleição de prefeito, até hoje está sob júdice, né? O candidato que perdeu dizia que apoiaria se ele não pudesse ser candidato e não apoiou ninguém, não vai apoiar. Quem acreditou foi tonto, meu, me perdoe. E outros possíveis candidatos, né? Inclusive falou que houve uma conversa que se ele não pudesse ser, que ele seria apoiado, né? Que também não aconteceu. Aconteceu. Boa noite a Cíntia aí, que está nos assistindo aí. Então, César, eu, de minha parte, tô bem tranquilo, né? Seguindo minha caminhada, fazendo teletrabalho aqui de casa, né? Enquanto perdura essa pandemia aí, meu setor que eu trabalho, o setor de transporte, está muito afetado com esse coronavírus aí, né? Enquanto isso, eu estou fazendo teletrabalho aqui de Coqueiros, vou em Camaçari, volto, enfim. E essa questão jurídica aí, eu não sou advogado e não sou muito menos juiz, né? E a questão política aí, não sei, de repente, depende de Luizinho ser ou não presidente dos vereadores, depende ou não dele querer ou não ser secretário, né? Não depende de mim, né? Depende das informações de Márcio, porque Márcio está sabendo mais Deixa Verdade. quieto, me deixa quieto. Gente, muito obrigado por cada um de vocês, né, ter aceitado o convite. Foi muito bom o papo, estou feliz, né? Escolhi pessoas para este momento, como eu gosto, como realmente foi, está vendo agora. Obrigado por cada um ter assistido a este bate-papo delicioso, que discutem o dia a dia e entendem realmente política. Os comentários muito bons, interessantíssimos. Espero em breve a gente retornar aqui, né? Para a gente fazer novos, galera, algumas pontuações aqui por causa do tempo que temos, né? Entender para guardo. Mas é isso. Cláudio Guedes, muito obrigado. César Rádio, Danilo. E cada um fazer a sua posição aí de encerramento. E até lá aí o ouro. Só deixar o boa noite a vocês todos, agradecer. Nossa, pronto, pode falar. Boa noite a todos aí, agradecer quem nos acompanhou até agora, quem nos acompanhou também até um pedaço dessa entrevista, que foi muito legal esse bate-papo. É isso aí. Me convide mais. Com certeza. Essa foi a minha primeira live, né? Nunca participei, recebi alguns convites, mas eu preferi deixar realmente para depois das eleições, inclusive com o Márcio mesmo, né? Aguardar os resultados. E eu acho que só se confirmaram. Assim, no geral, a única surpresa mesmo que eu tive foi a eleição de Donald Trump, né? O restante, eu acho que tudo se confirmou. Maravilha, agradecer, Márcio, a você pelo convite. Dar um abraço aí a Danilo aí, pela primeira vez, né, Danilo? A gente bate esse papo, falar Danilo, Verdade. a gente passa na estrada, buzina e tal. Verdade. Mas agora, tendo esse contato com você, a Cláudio aí, que eu tive o prazer de conhecê-lo lá na casa de Lubão, não foi, Cláudio? Exatamente. Bater um papo lá. Papo bom. Um abraço para vocês. Tá? Uma boa noite a todos aí que acompanharam aí, estão acompanhando ainda essa live. E estou à disposição, viu, Cláudio? Ou Márcio, qualquer bate-papo. Pena que Digal não entrou, né? Digal seria uma das peças chaves aí também desse bate-papo. Ele seria bastante explorado, né? Mas Digal aí é complicado, viu, meu irmão? Eu falei até com ele mais cedo, mas e na expectativa dele entrar aí também, mas vamos para frente. Um abraço a todos vocês, muito boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Tudo bom. Obrigado mesmo. E na próxima semana, né, está fechando aí, provavelmente seja a banda que fez muito sucesso, a Frutos Tropicais, aquela já chupou chibio, chupei, gostou do chibio.
Você já chupou chibio, Márcio? Aquela balinha, pô, era... Gente, valeu, muito obrigado mesmo, viu? Deus Valeu, abençoe. Márcio. Boa noite a todo mundo. Valeu. Boa noite, Boa Maravilha. noite, boa noite. Valeu. Até a próxima live. Sempre a live estará aberta para vocês. Bom, beijo, galera. Valeu, um abraço. Abraço. E tem a produção do Virgílio Figueiredo, grande produtor cultural, grande compositor e grande músico. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Valeu.